Como destruir a sua barriga antes dos 30 anos? Eu tenho 28, sou personal trainer e vou te falar uma coisa que a maioria dos homens só vai descobrir quando já tiver barriga demais para poder esconder. Aquela barriga que fica marcando, sabe? Nas roupas que você quer vestir, nas roupas que tá no seu guarda-roupa que tem muito tempo que você não usa. Pois é. E por que que isso é tão importante, né? Você resolver isso antes dos 30 anos? Porque você está com a testosterona ainda mais alta, né? Seu metabolismo ainda está muito mais ativo e quem age agora, com certeza, gasta muito menos energia, faz muito menos esforço e colhe o resultado muito mais rápido do que quem espera chegar, por exemplo, nos 40, 50 anos. Shape, presença e liberdade. Aqui quem vos fala é Sandro Macedo, eu sou personal trainer, tenho uma consultoria online, invisto, viajo e eu vivo. Eu não sou o guru de nada aqui, mas eu sou um cara que vive exatamente o que eu falo. Eu cuido do meu corpo como parte da minha rotina, eu viajo para vários países e eu também invisto para que eu consiga ali ter liberdade com a minha vida para quando eu estiver mais velho. E eu faço tudo isso como estratégia de vida e não como obsessão. O inimigo invisível. Existem dois tipos de gordura no seu abdômen. E a maioria das pessoas só conhece um, que é aquele que fica marcando nas outras, né? E o que é gordura visceral, que é o primeiro tipo? É uma gordura subcutânea, que é exatamente aquela que você consegue apertar com a mão quando você vai vestir uma camiseta, quando você vai tomar um banho. A visceral é a que fica por dentro, em volta dos órgãos, tá? O fígado, o intestino, etc. Você não vê ela, mas você sente. E ela tá lá. Mas ela não só tá lá visível, você consegue ali detectá-la e sentir alguns sintomas que ela causa, como por exemplo, cansaço sem motivo, quando você tá cansado, você dormiu bem, mas mesmo assim você sente aquela desmotivação, sabe? Energia baixa depois do almoço, libido caindo, você tem menos vontade ali de ficar com a sua parceira, um humor instável, a barriga, como eu já falei, que não some de jeito nenhum, o estresse, né? E até mesmo quando você está treinando, parece que nada disso resolve. É justamente essa gordura visceral. Ela é elevada bagunçando os seus hormônios. E quais os sintomas que você apresenta quando você está com a gordura visceral alta, além da questão de, barriguinha marcando, cansaço sem motivo, energia baixa, testosterona lá embaixo, baixa libido, você parece que, não tem vontade mais de ficar com a sua parceira ou sair ali à noite para poder conhecer novas pessoas, né? O humor fica instável e, claro, a barriga não some. Aí você pensa, é a idade, é o estresse, talvez, estou trabalhando demais, mas não é. É a gordura visceral que tá bagunçando os seus hormônios. Agora você me pergunta, por que ela começa antes dos 30? Porque a vida do homem moderno hoje, ela é perfeita para aquela gordura visceral. Trabalho pesado, sono ruim, acorda cedo, dorme tarde, estresse alto, alimentação no automático. Muitas das vezes você tá lá, tentando se alimentar melhor, mas acaba que seu trabalho não permite, você acaba comendo um salgado na rua, comendo besteira na rua, e é justamente isso que eleva a sua gordura visceral. O corpo ele vai guardando, estocando aquela gordura silenciosamente. E aos 35 anos você olha no espelho e fala assim, eu não sei de onde que veio isso. E o que que ela faz com você? Essa gordura visceral, ela converte testosterona em estrogênio, que nada mais é do que o hormônio feminino. Porque assim, pensa comigo, quando você tem ali o hormônio testosterona elevado, beleza. Só que o corpo ele sempre vai querer equiparar com o hormônio feminino, que é justamente aí o estradiol, a progesterona. No caso, a estradiol, nesse caso que a gente está citando em específico. Então, quando você está com a testosterona muito alta ou muito baixa, ele vai tentar converter para que você consiga ali estabilizar. Só que, se você não ajustou todos os parâmetros, alimentação, treinamento correto, sono, nada vai adiantar. Você vai continuar aí com a gordura acumulando, sentindo feio, sentindo aí desmotivado e parecendo que nada funciona para você. É justamente isso. E o erro que todo mundo comete quando tenta acabar com essa gordura visceral é o seguinte: já cansei de ver vários homens tentando fazer abdominal todo dia, pensando que isso vai resolver, mas não resolve, porque o abdominal ele não queima a gordura visceral. O abdominal ele é um exercício localizado, isso significa que ele vai trabalhar a musculatura daquela região para que você consiga aumentar a hipertrofia, o tamanho muscular daquele local. Só que se você está com aquela gordura ainda tampando o abdômen, de nada adianta, você não vai ficar definido. Você até fortalece o músculo que está por baixo da gordura, mas você não vai queimar a gordura em si. Ela não some de forma localizada. O corpo, lembra do seguinte, ele sempre vai queimar a gordura de maneira geral. Então ele vai queimar do corpo todo. Por isso que geralmente, quando você está fazendo um processo de emagrecimento,
você perde gordura na parte de cima da barriga e a última que sai é de baixo, porque ele perde de cima para baixo. Porque se fosse assim, pô, era muito massa. Imagina, você conseguir se alimentar melhor e queimar a gordura, por exemplo, quer queimar só do braço. Puf, beleza, apareceu, corpo definido. Mas infelizmente não é assim que funciona. O que você tem que fazer? É entrar em déficit calórico para que o corpo decida por ele queimar gordura, porque lembra do seguinte, o corpo ele nunca vai querer ganhar massa muscular, porque massa muscular ela queima muita energia para poder estar ali parada no seu corpo. Ele vai querer sempre estocar gordura, que é a lei da sobrevivência. Você é um animal racional, só que você não deixa ele ser ali um animal. Então o corpo ele sempre vai precisar focar em sobrevivência. E como é sobrevivência? Ter estoque de calorias. E onde que ele faz isso? Infelizmente, na barriga. E para que você mude isso, primeiro, como eu falei, déficit calórico. Segunda coisa, treinar. Só que treinar de uma forma ajustada. Não é pegar treino na internet, fazer de qualquer jeito. Não, porque isso não funciona. Eu já cansei de ver vários homens indo pra academia, treinando pra caramba, passando 3, 4, 5, 6 meses e o corpo igual. Porque precisa de o quê? Estratégia. Treino é estratégia. E é isso que vai te trazer resultado. Tá bom. E você pensa assim, pô, existe treino que vai fazer com que eu acelere a queima de gordura? Existe. Existem vários tipos de estratégias que você pode utilizar para você queimar mais gordura. A principal delas, no seu treino, utilizar exercícios compostos. O que são exercícios compostos ou multiarticulares? Exercícios compostos ou multiarticulares significa que você vai trabalhar mais de uma musculatura ao mesmo tempo no movimento específico. Então, por exemplo, agachamento, você vai trabalhar o corpo como um todo, além das pernas. Terra, levantamento terra, você vai trabalhar as pernas, o glúteo, antebraço, costa. Por quê? Fazendo esses exercícios multiarticulares, não só esses, mas vários, como supino, supino inclinado, supino reto, etc., você consegue maximizar o gasto calórico. Por quê? Você está recrutando mais de uma musculatura. Se você recruta mais de uma musculatura, automaticamente seu corpo precisa de mais oxigênio e mais energia para fazer uma movimentação. E esses movimentos vão trabalhar, como falei, vários músculos ao mesmo tempo. Isso vai gerar um gasto calórico maior, você vai aumentar o seu metabolismo por mais de 24 horas e você vai conseguir secar mesmo depois que você sair da academia. É claro, desde que todas as advertências que eu falei, como a alimentação, estejam ajustadas. Tá bom, mas agora sim, quais são as coisas que criam gordura visceral nos homens jovens hoje, antes dos 30 anos? E as 3 provavelmente você está cometendo aí agora na sua casa ou na sua rotina. O gatilho 1, cortisol. E o que é o cortisol, né? O cortisol é basicamente o hormônio do estresse. Quando você tá vivendo sob pressão constante, pô, trabalhando pra caramba, com prazo, estudo, conta pra pagar, problema, o seu corpo ele fica liberando cortisol o tempo todo. E o cortisol em excesso, ele faz o seguinte, ele manda um sinal pro seu corpo que é para estocar a gordura. E aí ele guarda especificamente na região com mais proeminência de guardar gordura, na barriga. Porque é um mecanismo, digamos assim, de sobrevivência, como eu falei. O corpo ele acha que você está em perigo. Aí ele fala assim, pô, vou estocar energia aqui, porque aí eu vou guardar essa energia e quando eu precisar na barriga eu vou utilizar. E é exatamente isso porque você começa a estocar. E hoje, pô, na rotina de correria que a gente tem todos os dias, isso é muito fácil de acontecer. Concorda comigo? E como que isso aparece assim, né, na sua rotina? Você, por exemplo, tá me assistindo aqui agora, que trabalha pra caramba, é um empresário, por exemplo, ou é um médico. Você dorme tarde, acorda cedo, pula a refeição, toma um café ali em excesso para poder ficar acordado, fica no celular até a meia-noite, o cortisol tá lá, só ficando cada vez mais alto, o dia inteiro. Então seu corpo tá no modo de alerta o tempo todo e tá guardando gordura na barriga enquanto você trabalha. Então, para mudar isso, a gente precisa fazer alguns ajustes. E o gatilho 2, testosterona baixa, que é o quê? Testosterona baixa é o principal hormônio que vai fazer com que você tenha uma queima de gordura no seu corpo. Não precisa estar clinicamente baixa no exame, tá? Para poder te atrapalhar. Um estilo de vida errado, ele já derruba o suficiente para você sentir menos energia, menos foco, menos libido, menos músculo. Parece que você treina na academia e aí você mesmo aumentando o peso, parece que não tá adiantando. Você vai para academia, se esforça, tenta ser melhor, aumenta a carga, às vezes nem consegue aumentar a carga porque a testosterona tá baixa. Então, não é você apenas ir para academia, você precisa ajustar a alimentação, você precisa ajustar seu sono, você precisa ajustar seu treino para que você consiga realmente queimar gordura e melhorar essa testosterona. Quanto mais alta a sua gordura, menos testosterona você tem.
Então, você não tá doente, você tá só de um jeito que tá sabotando seus hormônios, entende? E assim, quais os hábitos, né, que geralmente fazem com que você fique com a sua testosterona baixa? Principalmente falta de sono, porque a testosterona é produzida principalmente durante o sono profundo, que acontece lá quando você tá dormindo ali como que eu posso dizer, um sono REM, aquele sono mais pesado, sabe? Quem dorme de 5 a 6 horas fragmentadas tem testosterona baixa, a não ser, claro, que você faça algum tipo de uso, né? Aplicação, por exemplo. Além disso, sedentarismo, se você bebe demais, uma alimentação pobre em gordura boa. O que é gordura boa? Gordura que realmente o seu corpo precisa, como gema de ovo, amendoim, castanha, sementes, essas coisas, tá? Estresse crônico, tudo isso derruba o hormônio da testosterona. E aí faz com que você mantenha aquele físico seu sem presença, aquele físico que, pô, você se olha no espelho e dá vergonha de olhar. E a terceira coisa que faz com que o seu testosterona baixe de verdade também, essa acontece demais. Treino errado. A pessoa vai pra academia, fica 3 horas fazendo cardio, 2 horas na musculação. Não precisa disso. O treino que funciona é, como eu falei, treinos que estimulem mais de uma musculatura. Não precisa ser o treino todo, tá? Com treinos multiarticulares. Você pode isolar, pode fazer um bíceps, pode fazer um tríceps tranquilamente. Só que sejam treinos rápidos e com intensidade. Por quê? O treino volumoso demais, você aumenta a sua testosterona até 40 minutos, 1 hora. Depois disso, ela começa a regredir e o cortisol começa a aumentar. Por quê? O seu corpo começa a entrar em estresse físico. E com o estresse, o que acontece? Cortisol alto. Cortisol alto faz o quê? Bloqueia a queima de gordura. E faz com que a sua testosterona baixe automaticamente. Porque se o cortisol tá alto, a testosterona tá baixo. Porque são hormônios ali invertidos um do outro. Entendeu? Então, ajustar os treinos para que você consiga melhorar sua testosterona também é um ponto importante. Beleza, talvez você esteja perguntando agora, pô, eu tô só falando, mas o que eu faço na prática, né? Vou te contar. Deixa eu te mostrar exatamente o que eu faço na minha própria rotina. Primeiro, eu treino de 3 a 4 vezes na semana, não mais do que isso. Significa que você precisa treinar só 3, 4 vezes? Não. Só que, pra mim, na minha rotina, eu consigo treinar dessa quantidade. Lembrando que não é treinar todos os dias que vai te trazer resultado, e sim treinar de uma forma que você consiga colocar na sua agenda para que você consiga executar. Quanto mais fácil o processo, mais rápido e previsível é o resultado. Porque se você coloca uma coisa muito difícil de acontecer no seu dia a dia, por exemplo, coloquei para treinar todos os dias. Eu sei que minha rotina não permite, eu vou executar uma semana e vou parar. Isso vai me desmotivar. Então, é muito melhor colocar 3 vezes na semana, 4 vezes bem alinhado, do que todos os dias, porque eu sei que eu fazendo 4 vezes bem feito, eu vou ter resultado. E é exatamente isso que eu faço. Segunda coisa que eu faço para conseguir ter um shape o ano todo, a alimentação correta. Saudável é diferente de correta, tá? Se você come saudável, mas come mais do que o seu corpo precisa, você não vai secar. Você precisa ajustar as quantidades calóricas de acordo com o que o seu corpo precisa para ele poder evoluir. É exatamente o que eu faço. Então, proteína alta, carboidrato ajustado de acordo com o objetivo que eu tenho. Se eu quiser secar, tenho que comer menos. Então, o que eu faço? Eu ajusto a quantidade de carboidrato para menos, proteína para mais, mas não necessariamente só isso, tá? Precisa de cálculo. Para quê? Para que eu consiga ali queimar a gordura que eu tenho estocada e manter a massa muscular, porque também de nada adianta eu perder gordura e perder massa muscular junto, vou ficar flácido, tá? E o inverso também funciona. Se eu quero ganhar massa muscular, eu aumento o carboidrato e não a proteína. Para quê? Para que eu tenha ali energia suficiente para poder sintetizar aquela proteína e ganhar massa muscular, beleza? Então você hoje está me assistindo, quer secar? Diminui a quantidade calórica do seu dia, mas não é passar fome, não é fazer jejum intermitente, não é ficar sem comer, é comer de maneira ajustada. Como que você faz isso? Tem várias planilhas na internet, várias calculadoras que calculam o seu metabolismo basal, mas elas não são assertivas. O ideal é ter um acompanhamento de um profissional. Aqui eu acompanho várias pessoas do Brasil inteiro, até fora do Brasil, para que consigam realmente atingir o objetivo que elas têm de secar a barriga. Antes disso, né, antes de eu continuar, se você me assistiu até aqui, eu te peço, curte esse conteúdo e segue o canal, porque aí o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante para você e você vai me ajudar demais, assim como eu quero te ajudar. Beleza, e como que eu trato o meu sono? Essa, para mim, é a parte mais difícil, porque acaba que, às vezes, a gente tem uma dificuldade na questão de sono, ou de dormir, ou de continuar no sono. Você consegue até dormir rápido, mas acorda algumas vezes na noite, isso acontece comigo. Então, o que eu faço? Eu tento dormir o mais cedo possível que eu consiga, para que eu consiga dormir pelo menos de 7 a 8 horas. Para quê? Para realmente eu conseguir reparar o dano que eu causei no meu corpo através do meu trabalho, do meu dia a dia, do meu cansaço mental e físico, porque se eu não recupero, como eu falei anteriormente, o seu corpo não consegue produzir testosterona o suficiente, ele não consegue recuperar
o dano que você trouxe para ele, tanto mental quanto físico, nos treinos e no seu trabalho, e aí você fica cansado, desmotivado, com a testosterona baixa, treina e não tem resultado. Então, eu sempre priorizo dessa forma. Eu protejo o meu sono como eu protejo meu dinheiro no banco. É isso que você tem que fazer a partir de hoje. E tudo isso que eu faço é o que você tem que fazer antes dos 30 anos. Você pode fazer depois? Pode. Lógico, deve. Mas o melhor momento para você construir esse padrão é agora. E por quê, né? Porque depois dos 30 anos, por exemplo, os 40, o problema é o dobro. A testosterona naturalmente ela já é mais baixa, o metabolismo já é mais lento, a rotina já é mais pesada. E você pode resolver o que podia ser resolvido agora. Quando você chegar lá nos 40 anos, vai ser muito mais fácil de você manter, porque você já construiu. É igual eu falo para meus alunos. Eu comecei a treinar há muitos anos. Então hoje, se eu quiser parar de treinar 2 vezes na semana só para manter, eu consigo, porque eu já construí, que é o mais difícil. O mais difícil sempre é construir. O mais difícil é construir um shape, o mais difícil é construir uma riqueza. Mas quando você constrói também, tudo fica mais tranquilo. Então são decisões difíceis que tornam a vida fácil. Decisões fáceis tornam a vida difícil, entende? Então, você tem que resolver agora. Até porque shape, lembra do seguinte, shape não é só você tá bem consigo mesmo, ter uma autoestima. Shape é imagem onde você estiver, principalmente se você for um advogado, um médico, um empresário, assim como eu. Shape é imagem. As pessoas percebem que você tem disciplina, que você cuida de você mesmo, e isso impacta como eles te tratam, como eles negociam com você, como eles estão te vendo, se eles vão fazer negócio com você ou não. Então, é uma presença física, é uma presença real. Não é só por status ali de você mesmo, pô, tem um shape legal. Não, o shape legal é uma saúde boa, uma estética legal, com autoestima pra você mesmo trabalhar bem, tratar a sua rotina ali como, pô, isso eu preciso porque isso me faz bem, mas inclusive, digamos, né, pra que você tenha ali negócios duradouros. Que você chega num lugar e fala assim, pô, esse cara, ele treina, ele tem uma disciplina legal. Então, isso mostra que você é competente ou não. Porque assim, ó, não é questão de julgar o livro pela capa, nem nada disso. Mas as pessoas julgam. Você sabe disso. Todo mundo sabe disso. Se eu chegar, por exemplo, a fazer um vídeo aqui pra você, sei lá, num lote baldio, sem shape, pô, bagunçado, com dente amarelo, vocês não estariam parando pra me ouvir. É a mesma coisa. Então, pô, imagem vende. E você precisa de imagem, não só para você, mas para pessoas que serão com você, se você quer evoluir também financeiramente. E se você chegou até aqui, muito obrigado mesmo. Faz o seguinte, se inscreve nesse canal, que toda semana tem algo aqui real que eu vou te ensinar. E se você quiser estruturar tudo isso que a gente falou nesse vídeo na sua rotina e ter o meu acompanhamento pessoal, faz o seguinte, clica aqui embaixo e fala diretamente comigo, porque as vagas para minha consultoria estão abertas.